Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. Pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, caros ouvintes da nossa rádio diocesana Sintonia do Vale, hoje a igreja celebra a solenidade de São José. Não é uma festa, é uma solenidade. Então é algo muito mais importante do que uma festa. É uma solene liturgia. Caríssimos, o papel fundamental de São José na história da igreja, muito embora nós só tenhamos conhecimento não conhecimento, mas essa expansão da vida de São José há 500 anos atrás, nós precisamos entender que foi o próprio Jesus, próprio Deus, melhor dizendo, que nos deu a figura paterna de São José. Poderíamos nos perguntar hoje, olhando para São José toda a sua vida, por que é que eu preciso de São José? Você já tem devoção a São José? Se não tem, a gente só ama o que a gente conhece. Então eu convido-os a conhecer a vida de São José para amá-lo mais. Na verdade, em toda a igreja existe, podemos dizer assim, uma falta de conhecimento a respeito de São José. A gente sabe, os evangelhos falam pouco ou quase nada de São José. Nós sabemos que os evangelhos foram escritos para mostrar nosso Senhor Jesus Cristo e que nosso Senhor Jesus Cristo é Filho de Deus. E por isso os evangelhos dedicam pouquíssimos versículos a São José. Durante todos esses séculos, São José ficou na penumbra, 15 séculos escondido, 15 séculos, podemos dizer assim, abafada a sua imagem. Todas as igrejas dedicadas a São José são relativamente recentes, podemos dizer, porque essa imagem de São José e até a sua própria vida era muito oculta. Mas a igreja do nada diz: agora, nos últimos tempos, São José aparece. A igreja dá ênfase à imagem de São José
a figura de São José, a paternidade de São José, nós podemos dizer: agora chegou o tempo de São José, e de tomarmos consciência de quem de fato nós estamos falando. Quem é São José? Meus irmãos, 500 anos para cá, a igreja foi tomando consciência e trazendo à nossa consciência e ao nosso conhecimento a figura, a imagem, a vida de São José. Então chegou o tempo de tomarmos consciência de quem de fato nós celebramos hoje. Chegou o tempo de tomarmos consciência de quem é verdadeiramente São José. A gente sabe que o Papa Pio IX, não foi ele que inventou a imagem de São José como patrono da igreja. Foi o próprio Deus. Quem escolheu São José para ser patrono da igreja foi o Deus Altíssimo. E quando foi que Deus fez isso? Quando a igreja nascente, nosso Senhor Jesus Cristo, cabeça da igreja, e sua mãe santíssima, aquela membra essencial, foram entregues a São José. Foi ali que a igreja começou, que nasceu propriamente a figura de São José, porque essa figura não existia. Mas quando Deus entregou a São José Jesus e sua mãe santíssima, Jesus, que é a cabeça da igreja, e Maria, Nossa Senhora, nossa mãe santíssima, aquele membro mais excelente da igreja, foi ali que nascia esta imagem, dedicação e patrocínio de São José na igreja, porque Jesus é a cabeça e Maria é este membro especialíssimo. Então, para que São José tivesse essa visibilidade, Deus entregou a ele, podemos dizer, as duas pessoas mais importantes de toda a igreja, a cabeça e o membro. Maria é o membro especialíssimo da igreja. É dessa forma que Deus entrega São José para ser patrono da igreja, para os proteger. Então não foi o Papa Pio IX que entregou à igreja a proteção de São José, foi o próprio Deus. Foi Deus que o quis. Depois, obviamente, o Papa Francisco o colocou em todas as orações eucarísticas, que existia só apenas em uma. Mas depois de Deus ter escolhido São José, foi Deus que o escolheu, e é por isso que nós hoje buscamos conhecer mais a São José, pelo fato dele ter sido escolhido. Então, meus irmãos, quando a igreja nascente, Jesus, a cabeça da igreja, estava em perigo, Deus enviou um anjo a São José e disse: pega o menino e sua mãe e foge para o Egito, fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar matar o menino. Foi ali que São José recebeu todo esse cuidado. Ele levantou-se, tomou a mãe e o menino e foi para o Egito. Por que Deus não mandou um anjo diretamente a Nossa Senhora? Ele poderia ter feito isso.
Por que que Deus mesmo, Ele não falou com a Virgem Maria? Por que que Ele mesmo não enviou um anjo o próprio Deus menino? Não, Deus escolheu a figura de São José. Por que Deus confiou a São José essa missão? Porque Deus gosta de usar seus frágeis instrumentos. Não que São José seja um frágil instrumento como nós, mas diante de Deus, São José é um frágil instrumento, é uma figura, mas foi esse frágil instrumento que Deus elegeu, escolheu. E não é à toa que os evangelhos apócrifos, evangelho apócrifo é aquele que não está no cânon romano, foi escrito, a gente pode dizer, são especulações que, porque não são reconhecidas pela igreja, são considerados evangelhos ou escritos apócrifos. Não sei se vocês já viram os evangelhos apócrifos, que falam um pouco desta vida comum que tiveram São José, Maria Santíssima. Então, não é à toa que os evangelhos apócrifos falam de São José como o eleito. São José com sua vara que aflora, e falam justamente de um fato histórico: Deus o escolheu. Então São José foi pensado antes de tudo, antes mesmo da igreja, com Pio IX, com o Papa Francisco, antes mesmo da igreja pensar, Deus o escolheu para ser o pai adotivo, o pai de Jesus. Agora, se nós olharmos as perseguições que a igreja está começando a sofrer, pensemos então agora que São José está no céu, e chegou o tempo dele agir, por esta igreja que ele recebeu nos primórdios, e a igreja que hoje está caminhando. Por que que nós estamos aqui? Para pedir a São José, que está na glória, que ele afugente os demônios, nos ajude na luta que nós vivemos, que ele nos dê esposos cuidadosos, como São José cuidou de Jesus, carregou Jesus, que ele do céu também nos carregue, também nos encontre. No decreto do Papa Pio IX, quando ele institui São José patrono de toda a igreja, ele diz o seguinte: nesses tempos tristíssimos, ou seja, tempos difíceis, em que os inimigos da igreja atacam de todos os lados, especialmente a família, a vida, é tão grave, é muito grave a sua tribulação, a tribulação que a igreja passa, que os homens ímpios, até mesmo os homens da igreja, quantas vezes já escutei padres, até bispo falando: será que chegou o fim? Será que nós estamos no fim dos tempos? Até eu já me perguntei, diante de tantas impiedades no mundo atual, quem é o ímpio? O ímpio é o homem que não tem fé, o homem que não crê, o homem que quer destruir a essência até mesmo de Deus. Nós nos perguntamos: será mesmo que agora as portas do inferno triunfaram? É justamente, é tão grave a situação da igreja atual, que até nós que somos da igreja,
estamos pensando que as portas do inferno irão triunfar diante da igreja. A igreja irá padecer. A igreja irá acabar, digamos assim. Então, talvez seja uma profecia acordarmos para a imagem de São José, que pegou o menino e a mãe e fugiu para defendê-los. Se ele é patrono da igreja, nós, homens da igreja atual, não podemos nos esquecer que agora São José está no céu para interceder, na glória de Deus, para interceder. Agora precisamos muito mais de São José para nos carregar, como ele carregou o menino, a mãe, para ele carregar os homens, os maridos, os pais, que se assemelhem a São José. É triste quando um pai de família delega a educação do seu filho para os outros. É triste quando um pai de família não defende a sua cria, como se diz. Não defende das ideologias. Hoje mesmo eu escutei uma mulher que tem um lugar de pai, que pai é pai, mãe é mãe. Essa história de padre, eu sou mãe e pai, é mentira. Mãe é mãe, pai é pai. Se você não tem um pai dentro de casa, lá na frente você vai sentir a ausência do pai. Isso é biológico. Mãe não substitui pai, e pai não substitui mãe. Muito menos vô substitui vô substitui pai. Não, meu pai é meu avô. Mas não é mesmo. Todos nós sentimos ausência do pai. Tudo bem que doa em algumas pessoas o fato de não ter pai, deve doer mesmo. Tudo bem que doa no coração de uma pessoa o fato de não ter mãe, e dói mesmo. Mas pai é pai, mãe é mãe. E eu escutei hoje de uma mãe: padre, eu tive que cometer pecado, levando a minha filha para colocar um aparelho chamado DIU, que é abortivo. E olha o pior de tudo, minha filha tem apenas 18 anos, vai que engravide. Que tristeza. Eu tive que levar, padre. Que dor. Não é não? Uma dor gigantesca, profunda. A mesma coisa o pai. Meu filho é homem, padre, dei uma caixa de camisinha para ele. Que triste. Que pai é esse? Não é nem padrasto, que padrasto às vezes cuida mais do que os pais. Então não importa se vão pecar não, padre, o importante é se precaver. Não importa se vão perder a alma não, padre, o importante é se precaver. Uma gravidez indesejada, uma doença. Então o importante é sustentar a vida. Salvação, se der certo. Então nós estamos vivendo esse tempo difícil para a igreja, difícil para os sacerdotes. Não sei em que país que foi, mas me recordo que um padre, uma congregação que o fundador defendeu a vida, foi contra o aborto, e os grandes desta terra começaram a bloquear os bens daquela instituição, porque estava defendendo a vida. E nós podemos ficar preparados, porque o pior está por vir. Não vai colocar medo em ninguém não. Não tem que ter medo, tem que ter fé. Esperar em Deus. Esperar no Senhor. E pedir a São José que ajude os homens, os pais aqui presentes. Deus chamou você para ser um homem de fé, um chefe da família, um cuidador.
São José também cuidava da sua esposa. Numa oportunidade, leiam os evangelhos apócrifos, que falam da vida de São José, como ele cuidava de Maria, colocava Maria para dormir, levava uma sopa, sei lá, uma comida da época para ela. Ele era cuidador da família. É óbvio que a gente não pode condenar os pais que abandonam. Só Deus sabe o motivo que leva um pai a abandonar uma mulher grávida, fruto dele mesmo. Só Deus sabe o que passa no coração de uma pessoa que deixa sua família para ir atrás de um rabo de saia, tentar aventurar. Só Deus sabe o que passa no coração de uma pessoa, determinadas situações. Mas hoje, sem querer ser mais duro do que já fui hoje, os homens aqui presentes busquem as virtudes de São José. Em primeiro lugar, a obediência a Deus. São José em tudo obedeceu a Deus. Segundo, a fé de São José. Terceiro, a pureza de São José. É óbvio, antigamente era muito mais fácil viver a pureza, hoje está mais difícil, porque o pecado está dentro da casa da gente, né? Às vezes a gente trabalha com o pecado na mão da gente. O inimigo usou de artimanha para afugentar a gente, para amarrar a gente. E muitos de nós nos sentimos presos ao pecado. Urge, meus irmãos, deixar São José nos carregar nos braços. Assim como ele tomou a Sagrada Família para protegê-la de Herodes, que queria matar o menino, peçamos a São José que carregue a nossa família, que carregue as nossas crianças, que carregue os nossos filhos, que nos ajude a sermos aquilo que Deus sempre quis. Agora que Ele está lá no céu, junto de Deus e do seu Filho adotivo Jesus, Ele pode muito mais interceder por nós. Por isso, valei-nos, São José. Valei e velai pela nossa família, pela minha família, pela minha casa, pelos homens, pelos pais aqui presentes. Que os homens sejam pais de verdade. Nos livros apócrifos também falam que São José educava Jesus também na linha dura. Era pai. Então ele que ensinou Jesus a dar os primeiros passos. Então que vocês aprendam com São José. Pai, eu sou padre. A palavra pai quer dizer, padre quer dizer pai também, né? Sou pai de todos. A minha missão é levá-los para Jesus, para Deus. Se alguém se perder é por conta própria. Chegar no céu, não vai dizer que tinha um pai na paróquia que ensinava vocês a pecar, porque quando eu chegar lá também, eu vou começar a brigar com vocês, é mentira. Ensinava o caminho do céu, e um caminho penoso, de cruz, de luta, de dificuldades, mas é o caminho do céu. Agora, se a gente quer a vida fácil, não é comigo. A vida fácil é o demônio que gosta, né? Ele gosta de tudo muito fácil, muito bonito, muito frágil. Então que São José interceda por nós, São José vele por nós e pela nossa família. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em um só Deus.